Por décadas, nos venderam o mesmo pesadelo. Disseram que éramos uma praga, que o planeta não aguentaria. Nos anos 70, cientistas juravam que morreríamos de fome antes do ano 2000. Até o vilão da Marvel, Thanos, baseou sua filosofia nisso. Gente demais, recursos de menos. A solução era sempre reduzir, apertar o cinto, controlar a natalidade. Bom, Thanos estava errado. Os cientistas estavam errados. E o seu medo de um mundo superlotado? Já pode esquecer. O verdadeiro apocalipse começou, e ele é silencioso. Enquanto você assiste a este vídeo, a humanidade cruzou uma linha invisível e terrível. Pela primeira vez na história moderna, nós paramos de nos reproduzir o suficiente para continuarmos existindo. O problema agora é biológico. O Japão está vendendo casas de graça porque os donos morreram sem herdeiros. A Coreia do Sul está fechando escolas e abrindo asilos. E o Brasil? O Brasil envelheceu antes de ficar rico. Bem-vindo ao inverno demográfico. A bomba populacional explodiu ao contrário, e a economia global, o seu emprego, a sua aposentadoria, o valor da sua casa, está prestes a descobrir que era, essencialmente, um esquema de pirâmide que ficou sem novos clientes. Hoje, vamos olhar para o abismo que se abre sob os pés da civilização moderna. E o abismo está vazio. Vamos direto aos números, porque eles não mentem, eles apenas assustam. Para uma civilização se manter estável, nem crescer, apenas não desaparecer, cada mulher precisa ter, em média, 2,1 filhos. Um substitui a mãe, o pai. E o 0,1 cobre quem morre na infância ou não se reproduz. Guardou esse número? 2,1. Essa é a linha de reposição. Agora olhe para a realidade de 2024 e 2025. Na Coreia do Sul, a taxa bateu o recorde global de baixa, 0,72. Em Seul, a capital, é 0,55. Isso não é um declínio. Isso é suicídio nacional em câmera lenta. Matematicamente, se nada mudar, a cada geração, a população da Coreia vai cair pela metade. Em 100 anos, a cultura coreana vira peça de museu. E o governo oferece $2.000 para quem tiver um bebê, sabendo que isso é como dar um band-aid para um corte na jugular. Mas isso é coisa de asiático viciado em trabalho. Não se engane. A Europa está no mesmo barco afundando. A Itália está tão vazia que vilas inteiras, como Santo Stefano de Cessânio, estão sendo vendidas por um preço simbólico. A Espanha está despovoando o interior. A Europa virou um asilo a céu aberto. O cidadão europeu médio tem hoje mais de 44 anos. E o Brasil? O país do futuro? O IBGE projetou que começaríamos a encolher em 2040. Mas a realidade atropelou a burocracia. Os nascimentos já estão despencando agora. A taxa brasileira caiu para baixo de 1,6. Nós somos um país de renda média, com problemas de país pobre. E agora, com uma demografia de país rico em crise. É a pior combinação possível para qualquer nação. A China admitiu que sua população encolheu em 2 milhões de pessoas em um ano. E isso são os dados oficiais do Partido Comunista. Ou seja, a realidade deve ser o dobro. Kindergartens, jardins de infância, na China, estão sendo convertidos em asilos. Pense na imagem. Arrancam o escorregador, instalam barras de apoio para idosos. É o símbolo perfeito da nossa era. O passado virando depósito para o futuro. Ok, menos gente no mundo, menos trânsito, filas menores no banco. Qual o problema? O problema é que toda a economia moderna foi desenhada como um esquema Ponzi gigante. Um esquema de pirâmide que depende de um fluxo constante de novos membros na base. Funciona assim. Você trabalha hoje e paga a aposentadoria de quem está velho hoje. Você confia que, quando você ficar velho, haverá um jovem trabalhando para pagar a sua. Esse sistema exige crescimento infinito. Exige que a base da pirâmide, os jovens, seja sempre maior que o topo, os idosos. O que acontece quando a pirâmide inverte? Em 1950, existiam 12 trabalhadores para cada aposentado. Era fácil pagar a conta. Em 2050, em muitos países, teremos 2 trabalhadores para cada aposentado. Isso se não forem 1,5. Faça as contas. Como 2 jovens vão sustentar a si mesmos, seus filhos, se tiverem, e ainda pagar a conta de um idoso que viverá até os 90 anos, gastando fortunas em saúde e remédios caros? Eles não vão. O sistema é insustentável. Isso significa 3 consequências inevitáveis para você, o pagador de impostos. Primeiro, fim da aposentadoria digna. Você vai trabalhar até morrer. Aposentadoria aos 65 anos será uma lenda folclórica que contaremos aos netos. O teto de gastos da Previdência vai explodir. Segundo, império da dívida e impostos. Os governos vão tentar sugar cada centavo dos poucos jovens que restam para manter o sistema de pé, alimentando a bomba de dívida que abordamos na semana passada. É um imposto sobre o futuro que os jovens não pediram. Terceiro,
Inflação do trabalho humano. Quem vai cuidar dos idosos? Quem vai consertar o encanamento? Quem vai dirigir o ônibus? Com mão de obra escassa, o preço do trabalho humano vai para a estratosfera, tornando a vida ainda mais cara. O mercado imobiliário é o próximo alvo. Você comprou aquele apartamento achando que era investimento seguro? Para quem você vai vender? Se a população cai, a demanda por teto cai. No Japão, existem 9 milhões de casas vazias, as chamadas Akiya. Casas ótimas, de graça, e ninguém quer. O seu ativo imobiliário pode virar um passivo empoeirado em 20 anos. Mas por que isso está acontecendo? Os economistas dirão que é porque filho é caro. E é verdade. Criar um filho hoje custa uma Ferrari. Mas não é só dinheiro. O buraco é mais embaixo. Estamos vivendo uma mudança profunda na alma humana. A individualização extrema. O foco na carreira e no prazer momentâneo. Temos a chamada recessão do sexo. Dados de 2024 mostram que quase 30% dos homens jovens da geração Z não fizeram sexo no último ano. A taxa de celibato voluntário explodiu. Na Coreia do Sul, existe o movimento 4B. 4 nãos. Não ao namoro, não ao sexo, não ao casamento, não aos filhos. Mulheres cansadas de uma sociedade que exige demais e oferece pouco simplesmente disseram: chega, eu saio do jogo. No Ocidente, temos a exaustão dos aplicativos de namoro. O amor virou um cardápio do iFood. Você desliza, consome, descarta. Ninguém quer construir nada porque construir dá trabalho. As pessoas preferem a paz da solidão e a dopamina do TikTok ao caos de criar uma família. Trocamos fraldas por pets. Trocamos parceiros reais por namoradas de inteligência artificial. Sim, em 2025, o mercado de companheiros de IA é um dos que mais cresce. Por que lidar com um ser humano complexo, que tem mau hálito e problemas emocionais, se você pode ter um chatbot perfeito que concorda com tudo e não pede nada em troca? Estamos nos extinguindo pelo conforto. É o fim do mundo, não por um estrondo, mas por um swipe left. É a morte da civilização pela conveniência. Então, para onde vamos? Elon Musk diz que se não resolvermos isso, a civilização acaba. A ONU finge que a imigração vai resolver. Mas quando todos os países estiverem encolhendo, quem vai imigrar para onde? A Nigéria e a Índia vão segurar as pontas por um tempo, mas até elas vão parar de crescer logo. A fertilidade cai em todos os lugares. O futuro próximo será estranho. Veremos uma corrida desesperada por automação. Robôs não serão ladrões de emprego. Eles serão a salvação, porque não haverá humanos para trabalhar em setores braçais e de serviço. É a automação forçada. Veremos países disputando jovens imigrantes à tapa, oferecendo vistos, dinheiro e casas, não por bondade, mas por desespero fiscal. E, ironicamente, o futuro pertencerá aos grupos que ainda acreditam no coletivo, na família tradicional ou religiosa. Os Amish, os Mormons, os judeus ultra-ortodoxos. Eles continuam tendo 5, 6, 7 filhos. Enquanto a sociedade secular, individualista, focada na carreira e no prazer imediato, ela está geneticamente se auto-eliminando. É a seleção natural em tempo real. Quem não se reproduz, não passa seus valores adiante. Prepare-se. O mundo não vai acabar amanhã. Ele só vai ficar muito mais velho, muito mais silencioso e muito mais solitário. A pergunta que fica para você é: em um mundo que escolheu não ter futuro, como você planeja o seu? Eu sou o núcleo da crise. Se gostou desse vídeo, clica no like. É de graça e ajuda o algoritmo, que, diferente de nós, nunca se cansa. Até a semana que vem.